Bom dia, irmãos. Bom dia a todos vocês nesse dia lindo. Esperar o André ali colocar para a gente. Hoje nós vamos falar da parábola do cisco. Quem conhece essa parábola? Todo mundo conhece essa, certo? Essa parábola está num texto de Mateus 7. E eu vou ler com você esse texto de 3 a 5. Fala o seguinte. Jesus está falando, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. E Jesus fala em metáfora mais uma vez, e fala sobre uma viga. É muito interessante essa metáfora que Jesus traz sobre alguém que tem uma viga, uma trave. E a gente que teve as barracas aqui, viu o tamanho das traves, e está preocupado com o cisquinho no olho do outro. E esse texto, ele começa dizendo o seguinte no versículo 1 de Mateus 7, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Não julguem. E é uma palavra tão clara, obrigada, tão simples. E por ser tão clara e tão simples, a gente tem a tendência de deixar passar batido, não é verdade? As coisas mais claras, mais simples, os conselhos do Evangelho mais diretos de Jesus, a gente tende a descartar. E por que isso? E por que a gente precisa dessa palavra e dessa parábola? Porque a gente passa o dia e a vida, em todas as situações, querendo saber quem foi, não é? De quem é a culpa? Quando alguma coisa dá errado, quando alguma coisa acontece, a gente só quer saber quem foi que fez. A gente quer saber o que o sujeito estava querendo dizer quando ele disse aquilo. A gente quer saber no trabalho, quando alguma coisa dá errado, a gente só quer a cabeça de quem foi que aprontou aquilo ali. Em casa, quando as coisas dão errado, quando some algum documento, quando some alguma coisa. Não dá... Todo mundo quer saber quem foi. Quando aparece alguma coisa quebrada, lá em casa, a gente não tem esse problema. Eu não sei nem por que tem processo e julgamento. Não sei por que tem. Porque lá é sempre a mesma pessoa. Que é sempre o mesmo. É sempre o ninguém. O ninguém deixa a luz acesa, o ninguém deixa a porta da geladeira aberta, o ninguém entope o vaso, o ninguém quebra tudo, o ninguém some com tudo. É sempre o ninguém apronta todas lá em casa. Mas a verdade é que a gente passa a vida querendo saber de quem é a culpa. De quem é a culpa do fim do casamento? De quem é a culpa das relações truncadas, das grandes discussões? De quem é a culpa dos grandes amigos que se separam, vai um para cada lado, das brigas familiares e nas reuniões de condomínio, então? De quem é a culpa? Aqueles grandes forrobodós que não tem nem como passar para a ata depois do que aconteceu. De quem é a culpa? A gente passa a vida querendo saber de quem é a culpa. E sabe por quê? Porque todos nós somos juízes. Nós queremos saber de quem é a culpa, porque nós queremos condenar. Faz parte da nossa natureza julgar. Faz parte da nossa natureza tomar várias decisões a partir do nosso discernimento, a partir do nosso juízo de valor, a partir dos nossos julgamentos. Nós tomamos várias decisões, nós julgamos várias vezes, nós julgamos o tempo todo. O marido chega atrasado. A mulher pergunta, por que você chegou a essa hora? Ela tem dois segundos para processar e julgar aquela resposta. Se ela é válida ou não. O marido chega com fome, a janta não está pronta. Dependendo da resposta, se ele julgar válida aquela resposta, ele até leva ela para uma pizza. Nós julgamos o tempo todo. O julgamento em si
não é o problema. O problema é quando nós erroneamente julgamos uma pessoa e nós pecamos nesse processo. O julgamento, ele é importante para a vida em comunidade, ele é importante para a vida na família. O julgamento, o discernimento, o juízo de valor é imprescindível para a nossa maturidade, para tomarmos as decisões acertadas. Mas nós precisamos ter cautela. Porque nós que nos julgamos uns aos outros o tempo todo, precisamos saber se nós estamos pecando nesses processos. Se no meio desse caminho nós estamos pecando, se nós temos pressa para julgar, se nós estamos nos certificando que outra pessoa leve a culpa em nosso lugar, e se nós estamos nos incluindo em Mateus 7:1, que fala, não julgueis, para que vocês não sejam julgados. E por que nós somos julgados? Porque quando nós julgamos alguém, nós estamos dizendo muito mais sobre nós mesmos do que sobre aquele a quem nós estamos julgando. E nós precisamos entender o que esse texto tem para nos dizer. E eu trouxe para você o que a palavra de Deus, na tradução, na versão, na verdade é uma versão do Eugene Peterson, a mensagem, diz. O texto fala assim, não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. Esse espírito crítico é como um bumerangue. É como um bumerangue. E há várias maneiras pelas quais nós podemos abordar um texto como esse. E a gente sabe que não tem como a gente viver em comunidade, viver em família, viver em sociedade, sem julgar. A gente não tem como viver sem estabelecer juízo, sem ter discernimento. Nós julgamos o tempo todo, nós julgamos a aparência, nós julgamos comportamento, nós julgamos atitudes, nós julgamos a produtividade, nós julgamos a ética no trabalho, nós julgamos se nós vamos quebrar uma promessa, se nós vamos manter uma promessa, nós julgamos se o que a pessoa está nos dizendo é verdade ou não. A pessoa está falando para você, você está olhando assim para ela, será que eu acredito? Será que eu não acredito? O tempo todo nós estamos julgando. E o julgamento é importante, eu vou dar algum exemplo para você, biblicamente falando, para que você entenda isso. Nos próximos versículos de Mateus 7 mesmo, Jesus fala, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Como nós vamos saber quem são os cães e quem são os porcos? Nós precisamos ter um juízo de valor, certo? Na continuidade, que ele está falando sobre isso, ele fala, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Como nós vamos tomar cuidado com alguém que vem vestido para a gente com pele de ovelha? A palavra de Deus em Hebreus 5,14 nos dá um grande indicativo. O texto de Hebreus 5 está falando sobre a palavra de Deus como sendo um alimento sólido. E ele vem dizendo o seguinte, que esse alimento sólido, que é a palavra de Deus, é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. A palavra de Deus, então, vai ser a régua pela qual eu posso discernir e estabelecer um juízo de valor e julgar os falsos profetas, que se você for ver, também lá no contexto, vão ser os cães e vão ser os porcos. Os cães que vão lamber o próprio vômito lá na frente na carta, e os porcos que mesmo lavados voltam para a sua própria sujeira, são sempre os falsos profetas. A palavra de Deus vai trazer para nós esse discernimento. Nós precisamos ter discernimento para julgar. Julgar é importante. Julgar, esse discernimento, esse juízo de valor é importante. Não é disso que Jesus está falando. Do que Jesus está falando, então? Muitas vezes, essa palavra de juiz e julgar significa condenar. Condenar. Isso significa que nós, muitas vezes, chegamos a uma conclusão negativa sobre as pessoas que nós convivemos, sobre as pessoas que nós conhecemos, sobre as pessoas que nos cercam. Nós chegamos a conclusões que afastam, que segregam, que limitam os relacionamentos.
E é por isso que, em primeiro lugar, nós não devemos julgar, porque nós não somos juízes. E o texto está dizendo isso. Nós não devemos condenar ninguém, em primeiro lugar, porque só Jesus é o juiz. Por maior que seja o erro, por mais que você esteja diferente de fatos, e contra fatos não há argumentos, e você tem ali uma situação para você rotular alguém. Cada vez que você rotula alguém, cada vez que você condena alguém, você está trazendo à memória um pecado daquela pessoa. E se aquela pessoa se acertou com Deus, aquele pecado já é um pecado esquecido. E você nunca sabe se aquela pessoa já se acertou com Deus ou não. Você tem como saber se aquela pessoa já se acertou com Deus ou não? Mas a gente passa a vida falando, olha, esse sujeito é mentiroso, viu? Esse sujeito é um fofoqueiro, isso é um encrenqueiro, olha, mau caráter, eu sei de cada uma dele que eu vou te contar. Esse sujeito aí é perigoso. E nós passamos a vida rotulando as pessoas. E quando nós rotulamos, nós condenamos. E quem somos nós para condenar alguém que Jesus já perdoou? Nós não devemos julgar porque Ele é o justo juiz. Só Ele pode julgar. Em segundo lugar, nós não devemos julgar porque nós não conhecemos os motivos. Nós não sabemos o que vai no coração do homem. Nós não sabemos o que Deus vê. Nós não sabemos prescrutar o coração como Deus prescruta. A palavra de Deus fala que o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Por isso que nós não podemos julgar. Nós não temos como chegar a conclusões negativas sobre as pessoas com base naquilo que nós achamos. Tem gente que é mais espiritual e fala assim, olha, eu sinto de Deus que aquela pessoa... Você está sentindo de Deus alguma coisa mal? Não é de Deus que você está sentindo. Você só sente de Deus coisa boa sobre as pessoas. Não sinta de Deus coisas boas, porque quando nós chegamos às nossas conclusões, com base nos nossos achismos, com base nos comportamentos, nas atitudes, nas informações, nos antecedentes, nós erramos. Quantas vezes nós já erramos com as pessoas? Por julgá-las, erroneamente. Só Deus vê o coração. Nós podemos julgar o que as pessoas fazem, mas nós nunca podemos julgar o porquê elas fizeram aquilo. O que as motivou a fazer aquilo. Nós podemos julgar o que as pessoas falam, mas nós nunca saberemos o porquê que elas falaram aquilo. Qual é o pano de fundo que a levou a falar aquilo. Por isso que os segredos escondidos do coração, só Deus pode julgar. Nós não conhecemos nem o nosso próprio coração. Nós não podemos discernir e entender nem a nós mesmos. A palavra de Deus fala em Jeremias 17:9 que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender o coração do homem? Quem é capaz de compreender? Você já perguntou para uma criancinha pequenininha, eu já tive 2 em casa, por que é que você fez isso? Depois de um apronto, daqueles apronto mesmo. Mas por que é que você fez isso? E as lágrimas correm e a criança responde assim, eu não sei. Eles não sabem mesmo. Não é desculpa. É uma resposta teológica muito profunda. É uma resposta teológica para nós que somos maus por natureza. E que muitas vezes fazemos coisas que nós não queríamos fazer. Esse é o grande dilema de Paulo. E por que eu faço isso? Eu não sei. E por que eu falo isso? Eu também não sei, mas quando já foi. Eu não consigo nem discernir e nem compreender o porquê que eu faço isso. E o porquê que eu falo isso, como é que eu posso discernir a outra pessoa? Como eu posso compreender a motivação do outro? Como eu posso julgar o outro? Por isso nós não devemos, em segundo lugar, julgar o outro, porque nós não conhecemos as suas motivações. Não devemos julgar porque não somos juízes, não podemos rotular,
Não devemos julgar porque não conhecemos as motivações, e não devemos julgar porque esse hábito de julgar nos torna pessoas críticas e nos torna soberbos. O hábito de julgar faz com que a gente sempre esteja pronto para apontar o defeito do outro. É um lugar confortável. É um lugar um pouco mais acima, superior, onde eu sento no meu trono e observo aqueles que estão errando à minha volta. Tem um Provérbios que fala o seguinte: o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a sua língua. Eu não sei se você já teve o desprazer de ficar perto de quem fica criticando e ridicularizando o outro. É uma coisa lamentável. Ninguém gosta de ficar perto de gente assim. É constrangedor. Você sabe que a pessoa vai em algum momento te rebaixar, vai te usar de escada, vai te julgar, vai te expor. E a palavra fala que isso é para quem não tem juízo. Pensa que pode te julgar e te ridicularizar, mas na verdade não tem juízo nenhum. Esse pecado vem disfarçado, então, de uma grande inveja. C.S. Lewis fala que o orgulho é uma galinha que choca todos os pecados. Eu não sei se vocês já ouviram, eu acho que é uma coisa parecida com essa, eu não trouxe essa frase. Mas embaixo de todo julgador, há um grande orgulhoso, que acha que está acima dos outros e que pode apontar o erro dos outros. E é esse sentimento que embasa a parábola de Jesus, que fala: poxa, tira primeiro a viga que está no seu olho, para que então você possa enxergar o cisco. Você não precisa derrubar a pessoa para que ela fique no seu nível. Você não precisa rebaixar ninguém. Você não precisa ficar esperando que os outros falhem, para que você então se alegre. Você não precisa viver como um fofoqueiro, como um abutre espiritual, que fica rondando e esperando para ver quem é que vai pecar primeiro, quem é que está falhando, para ficar espalhando por aí os erros dos outros, apontando o que tem de errado, o que está defeituoso, o que precisa melhorar. Você não precisa viver assim. Não julgue. Esse é o tipo de julgamento que nós precisamos evitar. O julgamento que rotula, o julgamento que pensa conhecer intenções do coração, o julgamento que se posiciona torcendo pelo mal, torcendo para que o outro possa cair, maximizando o pecado do outro, para que o outro seja derrubado, mostrando as suas falhas, as suas fraquezas, tirando rápidas conclusões dos erros, dos fracassos e dos pecados dos outros. Eu sabia, isso aí nunca valeu nada, estava aqui esquentando o banco. Isso aí. Conheço. Ó. Somos prontos. Nós somos rápidos. Falamos dos outros, apontamos os erros dos outros. Quantas vezes nós somos ardilosos em acrescentarmos coisas nas nossas histórias, para trazer a nossa história mais atrativa e fazer a sujeira ficar maior ainda. Nós precisamos de cura. A palavra de Deus fala: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. As pessoas gostam de usar esse versículo para palavrão, mas não há nada mais torpe do que você expor, você diminuir, você julgar, você rotular, você condenar, você fofocar sobre uma pessoa. Você mostrar o cisco do outro quando tem uma trave enorme no seu olho. É isso que o nosso texto está dizendo. É isso que o texto diz. Você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu. O amor cristão não fala: olha, ignore os erros dos outros. O amor de Jesus não fala isso. O amor de Jesus fala: cuide das suas falhas em primeiro lugar. Olhe para o seu pecado em primeiro lugar. Examine-se
você em primeiro lugar. Por isso que o salmista ora e fala: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta há algo que te ofende, dirige-me pelo caminho eterno. Me sonda, me conhece. E se nós orássemos assim, a gente já está tão ocupado, mas a gente já está tão ocupado com as revelações do Espírito Santo sobre os nossos pecados, que a gente não ia ter tempo de ficar julgando ninguém. A gente não ia ter tempo de ficar olhando para o pecado do outro. Essa ordem é crucial. Primeiro eu vejo o meu pecado, a minha viga, e depois eu estou apta para demonstrar e cuidar e amparar e suportar os outros. Mas eu primeiro tenho que ver o meu pecado, orar para que o Espírito Santo mostre a minha fraqueza, mostre a minha má atitude, mostre a má intenção do meu coração, para que o Espírito Santo mostre o meu erro, mostre as minhas palavras tolas, mostre o meu orgulho, para que o Espírito Santo mostre a minha arrogância, a minha necessidade de estar no controle de todas as coisas, a minha necessidade de fazer dos outros degrau para mim mesma. Eu preciso orar para que saia de mim toda a minha amargura, toda a minha raiva, para que saia de mim a minha falta de misericórdia, de compaixão, de amor. E quando eu me vejo assim lá no fundo do poço, gritando como o publicano, tem misericórdia de mim que sou pecador, aí eu estou apta para entender o que é o cisco no olho do meu irmão. É a ordem que precisa ser analisada. Nós precisamos olhar primeiro o nosso pecado. E Jesus deu uma demonstração muito prática disso. Muito prática disso. Em João 8. O texto diz o seguinte, que os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Ele se levantou e lhe disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher de pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus foi prático. E ele ensinou como a gente deve tratar com o pecado do outro. Nós devemos olhar o pecado do outro debaixo da sombra do nosso próprio pecado. Esses sujeitos ficaram à espreita, provavelmente olhando por alguma janelinha, um ato de adultério. E trouxeram só a mulher, quando Levítico 20:10 dizia que o homem também tinha que ser trazido e os dois apedrejados, porque a mulher naquela época não valia nada. A mulher não tinha valor algum. E eles queriam que a mulher fosse apedrejada, o homem não. O homem foi resgatado. Cadê o homem nessa altura do campeonato? E aqueles homens, então, cheios de maldade em seus corações, trouxeram essa mulher para ser apedrejada. E Jesus, então, pergunta: quem é que não pecou? Pode atirar a pedra. Se você for lembrar, em Mateus 5:28, Jesus fala que o pecado não é só uma questão de comportamento, o pecado também é uma questão de intenção. Porque ele fala o seguinte: se você olhar para uma mulher com uma intenção impura, você olhar cobiçando uma mulher, no seu coração você já adulterou com ela. Quando Jesus olha para o coração daqueles homens que estavam à espreita, olhando uma relação sexual, cheios de todo aquele ato, levando, arrastando aquela mulher no meio da cidade, ele vê que eles eram todos culpados. Porque ele vê o coração, ele vê diferente do que o homem vê. Ele fala: podem atirar. Quando nós olhamos os outros e o pecado dos outros, a sombra do nosso próprio pecado, irmãos, nós largamos as pedras do chão. Nós vamos embora. Nós deixamos que as pessoas se acertem com Deus. E sabe como é que Jesus se acerta conosco, pecadores? Ele também não nos condena. Ele também não nos condena. O Evangelho não é um evangelho de condenação. O Evangelho é o Evangelho da absolvição. Nós passamos anos das nossas vidas ouvindo um Evangelho do terror.
Um evangelho que condena, um evangelho que manda para o inferno, um evangelho que faz a gente viver oprimido e viver culpado, quando o evangelho é o evangelho da graça, que fala, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Não peques mais. Você decide o que você quer viver da sua vida. Se você quer se acertar, se você quer viver debaixo da liberdade, da absolvição, não peques mais, mas você é livre. Essa é a graça de Deus. E nós precisamos aprender com a graça de Deus, olhar o tamanho da viga que existe em nossos olhos e julgar em primeiro lugar nós mesmos. Julgar antes de olhar o cisco no olho dos nossos irmãos. Saber que os nossos pecados vão começar a nos incomodar, que a nossa viga vai começar a pesar, que vai ser difícil a gente começar a enxergar o cisco no olho dos outros quando a gente se posicionar em verdade e clamar ao Senhor, me sonda e me dirige, e me transforma, e me quebranta. E eu queria concluir com uma história que chama a parábola da vidraça. E a história fala o seguinte: um casal, recém-casado, se mudaram para um bairro muito tranquilo. Na primeira manhã que passavam na casa, enquanto tomavam café, a mulher olhou pela janela e viu que a vizinha pendurava lençóis no varal e comentou com o marido: que lençóis sujos que ela está pendurando no varal? Está precisando de um sabão novo. Se eu tiver intimidade, perguntaria a ela se precisa de ajuda para lavar as roupas. O marido observou calado. Alguns dias depois, novamente durante o café da manhã, a vizinha pendurava lençóis no varal e a mulher comentou novamente com o marido: nossa vizinha continua pendurando os lençóis sujos. Se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela quer que eu a ensine a lavar as roupas. Assim, a cada 2 ou 3 dias, a mulher repetiu o seu discurso enquanto a vizinha pendurava suas roupas no varal. Passado um tempo, a mulher se surpreendeu ao ver os lençóis muito brancos sendo estendidos e, empolgada, foi dizer ao marido: veja, ela aprendeu a lavar as roupas. Será que a outra vizinha ensinou? O marido calmamente respondeu: não, hoje eu levantei mais cedo e lavei os vidros da nossa janela. E assim é. Tudo depende da janela, através do qual observamos os fatos. Cada um vê o mundo de uma forma. Portanto, antes de criticar, verifique se você fez alguma contribuição para resolver o problema. Perceba seus próprios defeitos e limitações. Olhe, antes de tudo, para lavar a sua própria casa, para dentro de você mesmo. Lave sua vidraça, abra a sua janela. Nós precisamos limpar as nossas janelas. Nós precisamos tirar as nossas vigas. Nós precisamos orar para que o Espírito Santo sonde o nosso coração. Nós precisamos parar de olhar para os outros como se fossem pecadores, como se fossem rotulados, como se fossem menores do que nós. Precisamos olhar com um olhar de compaixão, um olhar de Jesus. Um olhar que estende as mãos, ao invés de um olhar que ataca e atira pedras. Esse é o Evangelho de Jesus. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Porque quando nós julgamos, nós estamos falando de nós mesmos. Nós estamos expondo o nosso próprio pecado. Que o Senhor nos abençoe e possamos olhar as nossas vigas e elas sejam retiradas pelo poder e ação do Espírito Santo de Deus, para que a gente tenha a nossa vidraça limpinha para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. E pedimos que essa seja uma cura nas nossas relações na igreja, que essa seja uma cura nas nossas relações familiares, que haja cura, Senhor, nas nossas relações com os nossos amigos, e em todo aqueles problemas que às vezes enfrentamos com as pessoas, que nós rotulamos, que nós afastamos, que nós segregamos, sem compreender, porque nós não vemos o coração como o Senhor vê. Nos ajuda, Senhor, a olhar as pessoas debaixo da tua ótica, a ter um olhar de compaixão, a sermos pessoas que absolvem, que amam e que abraçam com o teu amor, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a termos discernimento pela tua palavra, para discernir o bem e o mal, Senhor. Que a tua palavra habite abundantemente em cada um de nós, para que possamos, Senhor, ser de acordo com o teu coração, e haja saúde nas nossas vidas, saúde na nossa casa, saúde nessa igreja, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus.